TV Câmara de Palhoça. O projeto que ora é apresentado a essa Casa Legislativa, ele acompanha um entendimento que se aplica muito na regra do direito e que visa reconhecer a ocorrência da prescrição e a ocorrência da preclusão pela ação do tempo. Hoje, não é possível determinar quantas edificações temos existentes na cidade de Palhoça. Podemos buscar informações junto à Celesc, que talvez seja o organismo que melhor tenha um controle para poder dizer de fato se realmente existem mais de 50 mil casas construídas na cidade de Palhoça ou menos de 50 mil casas construídas na cidade de Palhoça. Uma certeza que eu tenho é que boa parte do percentual dessas edificações se encontram irregulares perante o cadastro imobiliário do município, que é mantido pelo registrador de Palhoça, pelo cartório de registro de imóveis. Como todos os senhores têm conhecimento, e eu acredito que de fato tenham conhecimento, quando se obtém a regularização de um imóvel junto à prefeitura da cidade, faz necessário apresentar junto ao cartório de registro de imóveis a certidão de averbação, para que a edificação construída seja também averbada na matrícula, o que dará direito, certamente, em momento futuro, à realização da obtenção de financiamentos junto às instituições financeiras, pois, do contrário, muitas vezes, se não há a casa edificada, mas há tão somente o registro do terreno, é certo que boa parte das instituições financeiras não aceita o bem para financiamento, ou seja, para liberação do recurso pretendido pelo proprietário do imóvel. Talvez o vereador Tavinho, o vereador Marquinhos tenham mais conhecimento nessa área, porque atuam nessa área e se tiver condições de colaborar com a manifestação desse vereador, seria bastante interessante, até para que as pessoas possam ter uma interpretação mais abrangente. É descrito no Código Civil Brasileiro que ao proprietário da terra cabe o direito do uso, do gozo, da alienação. E aí, lá no final do artigo, tem uma vírgula que diz o seguinte: salvo os regulamentos administrativos, que quer dizer aquilo que a municipalidade, pela sua competência territorial e competência em razão da matéria de fazer a fiscalização e exercer o poder de polícia, determina. Qual a consequência dessa situação? Quem não tem um imóvel, quem não tem uma edificação averbada na matrícula imobiliária, muitas vezes tem a dificuldade até propriamente de vender o seu imóvel, principalmente quando for necessário realizar a obtenção de financiamentos. Isso é prática. No meu escritório, é bastante comum corretores de imóveis nos procurar para tentar buscar a regularização da situação de um imóvel, porque o comprador somente quer comprar se houver a possibilidade do financiamento. E para você, depois de 10, 15 anos com uma casa ilegal, ter que enfrentar todo um procedimento junto à municipalidade para poder regularizar a sua edificação, custa muito caro. Custa muito caro. Você tem que contratar um engenheiro, pagar todos os emolumentos fiscais, pagar todas as taxas, todos os tributos que são inerentes. Em alguns casos, por ignorância, não ignorância da pessoa ser ruim, mas da pessoa não ter conhecimento, muitas vezes o município passa a cobrar até o ISS da pessoa, que é o Imposto sobre Serviço. É devido? É devido. Só que tem um porém, a legislação especifica um prazo determinado para que a municipalidade exerça o seu direito. E o prazo é de 5 anos a contar do conhecimento. Então eu vou dar uma situação aqui para os senhores, e eu estou citando o ISS e o INSS, porque são os tributos de maior representação financeira. São os tributos mais caros, porque as taxas não são caras. O que acontece? Às vezes você tem uma edificação, você já está pagando IPTU há mais de 10 anos, você vai buscar a prefeitura para regularizar, você paga todos os valores cobrados a título de honorários,
todas as taxas e na hora do tributo, lança-se o ISS e tem que pagar o ISS. Só que depois de 5 anos, a partir do momento que o município teve conhecimento da existência da edificação, ocorre o Instituto da Prescrição. E o município não tem mais o direito de cobrar aquele tributo. O município perdeu. É assim que a lei fala. Então, dentro dessa interpretação, não faz sentido o município cobrar o IPTU da sua casa, lembrando que o IPTU é um valor que o município pode cobrar simplesmente porque a pessoa está sobre a terra dela. Não tem que dar rua, não tem que botar poste, não tem que botar nada. Está sobre a terra do território palhocense, o município já pode tributar e recolher o dinheiro da tributação sem dar contrapartida. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho IPTU, o município tem que me dar isso, me dar aquilo. Não, não tem que dar nada. Dê a César o que é de César. O imperador César simplesmente mandava recolher o dinheiro porque as pessoas viviam sob o seu império. É a mesma regra. O IPTU cobra-se dessa maneira. Então, a partir do momento que o município lançou o IPTU, o município tem que cobrar tudo aquilo que é de direito dele. O ISS, cobrar todos os tributos. Se não o faz, prescreve o direito. Então, por que uma pessoa que tem uma casa edificada há mais de 10 anos, aos olhos do poder público, tem que contratar toda aquela parafernália e recolher todos os tributos que o município, se o direito também deve determinar o reconhecimento da prescrição? Então, aqui, eu criei uma regra, viu, vereador Mário César? Pode até não ser aprovado pelo prefeito, não pode ser não ser sancionado, por quem quer que seja. Mas eu quero cumprir aqui o meu papel. Eu sou vereador, fui eleito para isso e vou cumprir o meu papel, que é apresentar demandas legislativas para que virem regras do município de Palhoça. E por isso, eu estou apresentando uma lei que permita ao município, em observância ao princípio da legalidade constitucional, artigo 37 da Constituição Federal, para que o município reconheça, com um amparo na lei, o direito de permitir a regularização de uma edificação sem ter que passar por todo o processo administrativo que hoje é cobrado e que é oneroso. É direito do município? É direito do município, mas tem que ser exercido dentro do prazo da lei. Não pode ser exercido eternamente. Aí o senhor tem uma edificação lá 10, 15, 30 anos, tem que entrar na mesma fila, fazer os mesmos projetos, pagar os valores da tributação do município para regularizar um imóvel? Não faz sentido. Outra questão, nós temos responsabilidade perante a lei orgânica municipal promover o desenvolvimento, garantir a dignidade da pessoa humana. E você ter um imóvel registrado no seu nome, com a sua casa averbada, é garantir o princípio da dignidade humana. Por quê? Porque uma pessoa dessa, quando pretende obter um dinheiro para poder fazer um investimento, entregando a sua casa como garantia, ela deve ter o direito de dispor da sua propriedade para fazer alienação. E o poder público municipal, o município de Palhoça, não pode ser o fator impeditivo dessa situação. Então, senhores, assim como ocorre com a coisa julgada, assim como ocorre com a prescrição de um prazo recursal, assim como ocorre a prescrição do direito da prefeitura, do poder público, cobrar o IPTU a partir do decurso do prazo quinquenal de 5 anos, deve ser aplicada a mesma regra. O município tem o poder de polícia, pode ir na casa dos senhores a qualquer momento, lavrar um auto de infração e mandar o senhor regularizar a sua casa. Se ele não faz no prazo da lei, deve ser reconhecido o direito da prescrição, deve ser reconhecido o direito da preclusão. Isso vai beneficiar o cidadão da cidade, proprietário do imóvel, que vai ter o imóvel dele regularizado
perante o órgão público e poderá, a qualquer momento, dar em pagamento ou dar em garantia em alienação num processo de vereador financiamento Jean, só uma junto parte. às instituições financeiras. Pois não, vereador? Na realidade, no registro de imóveis, que documento que o cartório vai ter que ter um documento para averbar essa casa? A certidão de averbação, é o mesmo procedimento. Pode pedida pela prefeitura. Prefeitura. E daí esbarra uma situação do INSS também em relação à obra que foi feita. Não tem problema se a obra tiver... Mas daí é uma questão já federal, não é nem do município. Não, mas aí o senhor tem que entender, vereador, que a lei, se o senhor lê a lei reconhece imóveis até 31 de junho de 2025, de 2015. Mas até hoje Então, eu não vi nenhuma prefeitura adotar essa medida, porque você esbarra na questão do federal, que é do INSS, e nenhuma prefeitura eu vi até hoje regulamentar dessa forma para o registro de imóveis averbar a edificação. Vereador, eu sou advogado e atuo... Não, mas eu acho que é uma, não sei, é uma utopia essa situação aí, na minha opinião. Bom, para quem tem conhecimento jurídico, acho, né? Não. Para quem tem conhecimento jurídico, seria bom, né, que se fosse dessa forma, mas não é tão simples assim, né? Não, é simples, vereador, simples e é possível. É simples e é possível. Tanto é que o parecer é favorável, tá? O parecer é favorável, porque foi... Até hoje eu não vi nenhuma situação ser averbada dessa maneira. Eu compreendo, vereador, e eu quero aqui colaborar com os senhores o conhecimento que eu acabo buscando dentro dos estudos. Na elaboração dessa lei, tive a oportunidade de ler a legislação civil, a legislação tributária, e por isso foi submetido à Comissão de Constituição e Justiça e o parecer jurídico dessa casa e aprovou. Então, o que acontece? O INSS é muito simples você obter a certidão. Para quem não tem o conhecimento, sempre que você constrói uma obra, você precisa criar um número de origem lá junto ao sistema da Receita Federal, onde você vai canalizar todas as informações daquela obra para você obter a certidão ao final da conclusão da obra. Estou certo, vereador Mário César? Estou certo na informação? Estou certo. Sim. A Receita Federal ou a União Federal tem 5 anos para cobrar o INSS. Decorreu 5 anos, ela cai no mesmo sentido, está precluso o direito. O que acontece? Há um entendimento, até pouco tempo atrás, a prefeitura... Mas é mais de 5 anos, não é somente 5 anos. 5 anos. Isso é Código Tributário Nacional, se eu não me engano, vereador, eu te conheço. Se eu não me engano, o artigo 151 em diante do Código Tributário Nacional vai falar sobre isso aí, sobre a inexigibilidade do crédito tributário. É só se eu pegar esse 151 em diante, o senhor vai ver. Daí seria uma renúncia de receita do governo federal, né? Não, não é renúncia. Prescrição é a perda do direito de praticar determinado ato. Não tem nada a ver com renúncia. Então, o que acontece? É o mesmo movimento que se acontece aqui na Palhoça. Passou 5 anos, mesmo que a prefeitura queira, eles não conseguem cobrar o ISS. A Receita Federal é o mesmo procedimento. Passou 5 anos, não cobrou o tributo, dançou. Só que também tem uma coisa, você constrói uma obra hoje, se a Receita Federal descobrir daqui 4 anos e 11 meses, a Receita Federal pode lançar de ofício o valor da dívida no teu nome que deve ser cobrado. Então é muito fácil. Tá? Então, por isso, vereadores, o que eu apresentei... Isso seria na teoria, mas na prática, infelizmente, não funciona assim, né? Vereador Jean, posso... Se o senhor precisar, eu estou à disposição como advogado lá, vereador. Fica à vontade. Oi, vereador PP, pois não? Obrigado, vereador Jean. Acho muito válida essa discussão e fiquei um pouco confuso aqui lendo o projeto de lei. Eu acho que houve um pequeno erro na questão da data. Botasse 2025? Eu concordo com o senhor que os imóveis mais antigos, que estão ocupados há mais de 10 anos, eles devem ter um tratamento diferente junto à prefeitura na questão da regularização. Mas no artigo 37b, ele fala que a edificação consolidada é aquela que esteja concluída e ocupada até o dia 31 de julho de 2025. Não, é 2015. Deve ter ocorrido algum erro de digitação, 2015. Mas vamos pedir para fazer a correção. É 2015. Não, então, os questionamentos que eu tinha para fazer são 10 anos. Após a sessão já ficou esclarecido. Então... eu não fiz nem questão, vereador PP, de colocar um período de 10 anos para evitar problemas. Então, nós citamos uma data do ano de 2015, 31 de junho, para a gente subentender que passou de 10 anos, qualquer imóvel tem o direito de reclamar a prescrição do direito da exigência
da regularização do imóvel perante os procedimentos atuais de hoje. Então, o que seria interessante? O município criar um procedimento paralelo para que as pessoas que queiram ingressar com pedido de regularização nesta forma da lei não precise seguir o mesmo procedimento daquilo que está dentro do que é conhecido como tempestividade. E como ficaria as questões tributárias aqui, vereador? Ela fica normal. Por exemplo, o ISS, o município não pode cobrar a partir de 5 anos. Não, isso eu sei, mas eu digo a questão das taxas de protocolo, de análise de projetos, isso se mantém? É que a taxa, vereador, ela é um tipo de tributo que ele é pago pela prestação de um serviço. Toda vez que o município prestar um serviço, ele é obrigado a cobrar uma taxa. Então, taxa, protocolo, essas coisas não entram. O que não ingressa aí, por exemplo, no meu entendimento, não seria necessário, por exemplo, apresentar projeto arquitetônico do engenheiro, projeto hidrossanitário, não há necessidade, porque é uma situação consolidada no tempo, está há mais de 10 anos. Qual a diferença que vai ser apresentar um projeto arquitetônico de um engenheiro demonstrando a casa para o fiscal analisar se tem segurança? Mas espera aí, o imóvel está edificado há mais de 10 anos e somente agora que o município vai verificar se há segurança naquele imóvel? Agora, o município precisa criar um procedimento que possa ter um documento de um engenheiro e esse engenheiro fazer um laudo de habitabilidade do imóvel. São situações que eu fiz prever na lei e que é possível o município regulamentar por decreto. Agora, quanto aos impostos, INSS, ISS e INSS, eu posso dar uma garantia a vocês, viu, vereador Mário? Seu filho é advogado, teu filho vai dizer, ocorreu a prescrição, o município não tem garantias da exigibilidade. O município cobra, se a pessoa não prestar atenção. Mas se a pessoa prestar atenção e reclamar, o município é obrigado a dar baixa. É isso, essa é a minha vereador Jean? Pois não, vereador. Uma das perguntas era essa, então, que você vai ter que fazer uma correção, ou eu acho que nem dá para fazer correção, tem que entrar com o substitutivo, né? Eu creio que sim. A pergunta é o seguinte, muito bom o projeto, entendi sobre as taxas e até sobre os impostos que a pessoa até não precisa pagar, tendo esse prazo, né, da construção. Mas o senhor, como advogado, não é só a prefeitura que fiscaliza as construções, tem o CREA. E toda a obra que o CREA dá a intimação, ela vai notificar a pessoa, e essa pessoa, ela fica com um processo lá no CREA, tá, transitando. E a pessoa que já tem esse processo lá, daqui a 5, 6, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o senhor sabe que a justiça às vezes demora, né? Ela vai ter o mesmo direito nesse projeto seu. E outra coisa, o senhor fala aqui, vereador, que precisa de um laudo de um profissional. O laudo do profissional... Vai ter que emitir RT. Ele vai ter que emitir RT. Aí o CREA vai exigir os projetos. Mas não tem... pois é. Aí nós vamos entendeu? Ter que... Então, é assim, ó, existe assim, ó, a sua ideia é muito boa, mas não depende só da municipalidade, não depende só da prefeitura. O senhor, como advogado, vamos tirar... eu não preciso ir para a justiça, eu vou sozinho. A gente tem que ter um representante. Se o cara construiu, o CREA vai exigir dele um responsável técnico pela obra, porque ele não tem a capacidade de ser responsável pela obra dele. Por isso existe o engenheiro, né? Engenheiro, arquiteto. Então, na hora dele fazer esse laudo, o CREA vai pedir o projeto. Vai ter, então, assim, a gente tem que pensar em outras maneiras de favorecer aqui o seu projeto, de fazer um estudo melhor. Já que vai ter que fazer um substitutivo, a gente pode pensar em outras formas. Essa situação, vereador, eu deixei para que o município possa regulamentar por decreto. Eu não ingressei nessa seara por ausência de competência legislativa. Eu não posso criar um procedimento lá dentro da prefeitura para que a prefeitura siga, mas eu posso criar a legislação de uma forma que o município possa fazer o aproveitamento da matéria e lá dentro ele regular como ele vai funcionar. Essa questão o município tem que trabalhar.
O senhor está entendendo? Hoje, por exemplo, nós não vinculamos o alvará e o habite ao CREA. Outra questão. Não vinculamos. O alvará, para o senhor saber... Não, só um minuto. O alvará, para o senhor saber, quando tira o alvará, já vai para a Receita Federal. Então, a Receita Federal já está sabendo que o senhor tem um alvará. Vereador, entendeu? E o alvará, o CREA não sabe, mas tem a RT. Então, ele sabe que o senhor está construindo. Então, nós vamos lá. Nós temos obrigação de vincular a autorização do CREA para a expedição de alvará ou habites? Não. O que eu quis dizer é o seguinte, a partir do momento que você dá entrada no processo de alvará, você emite um RT, certo? Vereador. Aí, o CREA já está sabendo que o senhor vai construir? Vereador, nós estamos falando de imóveis consolidados no tempo há mais de 10 anos. Se o CREA passou lá e registrou o procedimento, o CREA tem 5 anos para exigir a cobrança judicial. Se o CREA não exigir a cobrança judicial, o CREA não pode exigir mais a cobrança. É assim que funciona. É a mesma regra. É a mesma regra. Certeza absoluta. Certeza absoluta. E se ele entra na justiça e a justiça não dá, passa os 5 anos? Ele tem 5 anos para cobrar na justiça. Se ele não fizer, ele não pode cobrar mais. Para o senhor entender bem, de forma bastante prática, o senhor tem 6 meses para apresentar um cheque na compensação. Passou de 6 meses, o senhor não pode mais descontar o cheque no banco. O senhor sabe disso? Ele perdeu a exigibilidade. Passou, antigamente era 3 anos. Não sei porque eu não uso cheque. Passou 5 anos. Não, mas é que eu só estou dando. O senhor já usou? Passou 5 anos, o seu cheque não tem mais valor. O senhor perdeu, inclusive, o direito de cobrar. É o que a lei fala. Então, vereadores, para a gente não prolongar muito, eu sei que é uma matéria difícil para os senhores, porque ali mistura legislação com direito. E para quem tem o conhecimento do direito, é mais fácil a interpretação do que se fala em instituto de prescrição, de preclusão. É muito mais fácil a interpretação. Qualquer coisa, os advogados dessa casa estarão à disposição de vocês para poder dar uma orientação e, à medida que eu puder contribuir, eu vou contribuir aqui no plenário com os senhores. Quem tem que buscar, viu, vereador Marquinhos, a regulamentação do procedimento é quem licencia, que é o município, tá? O nosso entendimento é esse. Não se pode cobrar, depois de 10 anos, toda a burocracia que é cobrada do município para poder fazer a regularização de uma edificação. Não nos parece justo. Esse é o meu entendimento. Obrigado, senhor presidente.